Fala galera, vamos começar um vídeo hoje, falar um pouquinho de óptica geométrica, introduzir para vocês o conceito do espelho mais básico que a gente tem, que é o espelho plano. Beleza? Pois então vamos começar, legal? Bom, primeiro o espelho plano. Geralmente, isso aqui é uma informação de cunho geral, não tem nada de grandioso nisso, nem problema nem nada, mas enfim. Geralmente ele é uma plaquinha, obviamente plano, ou seja, toda a região está contida num plano, ou pelo menos aproximadamente. Geralmente ele é constituído com vidro e por cima dele colocam uma camada de uma superfície metálica que ajuda nas propriedades refletoras, ok? Bom, então basicamente o que diferencia ele dos outros, o que caracteriza ele é o formato plano da sua face refletora, que é justamente essa, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender sobre espelhos planos, é a notação, certo? Numa dada figura, como é que você sabe que aquilo significa um espelho plano? Se você tiver uma circunferência, você sabe o que significa uma circunferência, que é uma bolinha. E o espelho plano, como é a notação? Geralmente ele é representado por uma barra vertical com 3 cabelinhos para cá, onde os lados opostos a esses fiozinhos aqui, ou seja, esse lado aqui, representa a face do espelho, certo? Ou seja, a face onde vai estar o ponto objeto, e aqui onde vai estar a imagem que ele vai gerar, geralmente. Ok? Então vamos lá. Aprendendo a notação sobre espelho plano, agora vamos ver que tipo de imagem ele gera. Bom, naturalmente, um espelho pode refletir um ponto objeto real, e o espelho plano ele sempre gera o inverso. Se você parte de um objeto real, ele vai te gerar uma imagem virtual. Ponto, imagem virtual. Assim também, se você parte de um ponto objeto virtual, ele vai te gerar um ponto imagem real, ok? Júlio, e o que caracteriza um ponto objeto virtual e um real? Como é que eu sei o que é o que? Se a imagem for formada pelo prolongamento de raios luminosos, ela vai ser uma imagem virtual, ok? Anote aí porque isso é muito importante. Caso a imagem seja formada pelo prolongamento de raios, a imagem vai ser virtual. Se a imagem for formada pelo cruzamento efetivo de raios, a imagem será real. E para os espelhos planos, sempre se inverte. Objeto real forma imagem virtual. Imagem virtual forma objeto virtual forma imagem real. Ok? Essas são as definições iniciais sobre espelhos planos. E agora vamos para a parte que todo mundo está ansioso pelas contas. Pelas contas. Primeira coisa. Tome um espelho plano. E eu vou tomar um eixo X aqui qualquer. E eu vou dizer que ele é perpendicular ao espelho, certo? Sempre perpendicular ao espelho. Se você tiver um objeto aqui, esse aqui é o seu objeto, aqui é o seu espelho, e aqui será a sua imagem. O objeto eu vou dizer que está num XO, O de objeto, XE, E de espelho, XI, I de imagem. A propriedade que caracteriza a formação de imagem do espelho plano é que essa distância do objeto até o espelho é exatamente a mesma distância da imagem até o espelho. Então, a gente pode escrever que XE menos XO vai ser igual a XI menos XE. Passando para o outro lado, temos 2XE é igual a XI mais XO. Ok? Então, essa será uma equação sempre válida quando você tiver espelhos. Obviamente, eu estou no referencial inicial aqui. Se você mudar o referencial para o objeto
No caso aqui não vai fazer muita diferença em que referencial você está, porque você está tratando de posição. Mas quando você deriva essa equação, d dt, você obtém que duas vezes a velocidade do espelho é igual a duas vezes a velocidade da imagem. Desculpa, duas vezes não, apenas uma vez, me confundi. Mais uma vez também a velocidade do objeto. Chega nessa brilhante equação. Essa equação é muito importante, gente. Lembrem-se dela. Não decorem porque ela é facilmente deduzível, basta você se lembrar disso. Ok? E, bom, aqui é que entra o que eu estava falando. Se você estiver em outro referencial, por exemplo, o referencial do objeto, nós temos uma situação diferente. Aqui é para um referencial inicial, ok? E por fim, caso você derive novamente, você terá duas vezes a aceleração do espelho, é igual à aceleração da imagem mais a aceleração do objeto, ok? Lembre-se disso. Assim, analisando um caso particular, tomemos por exemplo, um sistema cartesiano comum, no qual o eixo y coincide com o espelho. Se o seu objeto estiver no ponto de coordenada menos x, a sua imagem vai estar no ponto de coordenada x. Ok. Então quer dizer que o objeto e a imagem distam o mesmo valor do espelho. Lembrem-se, eles distam. E onde dista, eu me refiro à menor distância do ponto ao espelho. Por exemplo, se tivermos um ponto e um espelho assim, você não vai fazer um negócio calculando assim, colocando um negócio aqui e outro assim. Por favor, não faça isso. Não faça isso porque você não vai ser bem sucedido. Quando nos falamos dista, neste caso, nós estamos referindo à menor distância possível. Este objeto será projetado aqui, ó. Distância D na perpendicular. Essa imagem será projetada aqui, sempre na perpendicular. Não se esqueçam, é comum cair várias questões nas quais nós temos, por exemplo, tem aqui um espelho, e aí tu tem aqui uma bolinha se mexendo com velocidade V aqui. No espelho pode colocar espelho parado, vai, vamos facilitar a vida. Coloca o espelho parado. Aí ele pede a velocidade da imagem. Lembre-se sempre, você tem que pegar a perpendicular aqui. Aqui é o objeto, aqui é a imagem. Você tem que pegar a perpendicular e aquela relação que nós desenvolvemos de velocidade do objeto mais velocidade da imagem ser igual a duas vezes a velocidade do espelho é válida na direção perpendicular, ou seja, é válida para essa componente aqui da velocidade, v perpendicular. A imagem vai ter aqui a sua velocidade, vai ter um v perpendicular aqui também, um vi perpendicular, que é um vo perpendicular. E essa relação é válida para a componente perpendicular. Veja que a componente paralela será igual. É só você parar e analisar a sua vida real, por exemplo. Veja, se você tiver um espelho, tiver um meninozinho aqui, veja como eu desenho bem aqui, um bonequinho de palito. Tiver um meninozinho aqui, um meninozinho traquindo, correndo pra cá. Olha aí, bichinho correndo. Aqui, correu. Aqui a imagem dele vai correr também. Se eles estiverem correndo perpendicular ao espelho, é bom que eles cheguem aqui na mesma velocidade, né? Isso é um exemplo bem besta, mas nos permite perceber que a velocidade na direção paralela ao espelho, tanto do objeto quanto da sua respectiva imagem, é igual. Ok? Não se esqueçam disso. Aquela relação que nós desenvolvemos trata da componente da velocidade que é perpendicular ao espelho. Obviamente, assim também tratará a aceleração, ok? E aquele x você pode tomar como dado a distância do objeto ao espelho. Não se esqueça também que não influencia para a sua imagem caso você tenha o seguinte: você tem um objeto aqui, tem um espelho e tem a sua imagem aqui, ok? Objeto, imagem. Tanto faz se o espelho estiver parado ou estiver se mexendo nessa direção. Ou seja, na direção que é perpendicular à reta que liga o objeto e imagem.
tanto faz. O objeto não está se mexendo, não faz sentido a imagem se mexer. Ou seja, o movimento do espelho na direção paralela direção paralela não. O movimento do espelho na direção perpendicular à reta que une objeto e imagem não tem nenhuma influência na posição da imagem, ok? Não se esqueçam disso, isso é muito importante. E em outros vídeos eu resolverei uma questão que caiu no IME, que trata justamente sobre isso, questão que caiu na parte discursiva do IME, ok? Que a questão era basicamente usar esse conceito de velocidade paralela e velocidade perpendicular, ok? Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tipo de imagem que um espelho plano é capaz de formar, certo? O tipo de imagem. A imagem formada pelo espelho é uma imagem enantiomorfa. Vamos anotar esse nome aqui. Enantiomorfa. O que quer dizer uma imagem enantiomorfa? Quer dizer que se eu fizer um movimento, ele vai fazer o mesmo movimento, só que do lado simetricamente oposto. Opa, o nosso objeto tem pescoço, então a nossa imagem tem que ter pescoço também, gente. Não se esqueçam disso. Supostamente isso é igual a isso, hein? Se o seu objeto mexer o bracinho esquerdo dele, ok? A sua imagem mexerá também com a mesma angulação, a mesma distância, o mesmo tudo, porém com o simétrico, ou seja, se você mexe com o seu braço esquerdo, você mexerá com o seu braço direito. Quer ver? Faça um teste quando você chegar em casa. Vá de frente ao seu espelho, pegue o seu bonequinho de quando você era criança e mexa. Veja. Aí você fala assim devagarinho: olha, eu sou um robô, eu faço uma imagem enantiomorfa. Aí você vai ver o seu bonequinho levantando a mão para a esquerda e a imagem do seu bonequinho levantando a mão para a direita. Isso é muito importante, ok? Não se esqueçam disso. Só por curiosidade, após nós veremos que existem as imagens holomorfas. As imagens holomorfas são as imagens nas quais o seu objeto e a sua imagem fazem o mesmo movimento com as partes iguais. Ou seja, se você fizer com a esquerda, a sua imagem faz com a esquerda. Se você fizer com a direita, a sua imagem faz com a direita. Lembrando que a imagem será enantiomorfa se ela for feita pela primeira reflexão de raios, ok? Ou seja, a luz vai entrar no espelho, vamos supor aqui. Vamos supor que ela entra no raio normal, ela vai sair normal também. Se você pegar o prolongamento, tá aqui a cabeça do rapaz. Essa aqui é formada pela primeira reflexão de raios, foi a primeira reflexão aqui. Em segundas reflexões, nós veremos o que acontece e perceberemos que ficarão as imagens alternando entre enantiomorfa e holomorfa. Mas isso aqui são cenas das próximas novelas, quando nós formos falar sobre associação de espelhos, ok? E por este vídeo é só, galera. Dei uma revisada nisso tudo, porque eu vou precisar de quase tudo isso para a próxima aula. Valeu, galera. Falou, boa sorte e bons estudos.